E agora a gente vai ver uma situação de um movimento harmônico simples com atrito. A gente chama movimento harmônico amortecido. Então, como que pode ser um sistema como esse? Vamos pegar um sistema massimola, tá? E vamos acoplar ele uma base, e essa base dentro de um fluido, pode ser água, pode ser o óleo, e dependendo do fluido, a gente vai ter um efeito diferente, tá? Como o óleo, por exemplo, é muito viscoso, né? A gente vai ver que vai ter um amortecimento maior. A água, o amortecimento vai ser menor, tá? Mas vamos lá, qualquer fluido inicialmente para a gente iniciar essa conversa. Então, ele vai começar a oscilar, mas vai ter uma força, então, impedindo esse movimento, tá? Essa força, ela é proporcional à velocidade. A gente já estudou algo muito semelhante ao que nós estamos falando aqui, quando, por exemplo, um paraquedista cai, que foi um tema abordado em força de arraste, né? Lá na parte de leis de Newton. Então, também era algo muito parecido com essa expressão, tá? Se eu não me engano, era velocidade ao quadrado. Aqui é proporcional à velocidade, simplesmente, tá? Elevado à potência 1, bom? Então, a gente podemos escrever a equação do movimento, a segunda lei de Newton, para esse caso. E aí nós vamos ter, então, que a força resultante vai ser a força restauradora agindo na mola e essa força aqui de amortecimento, né? Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração é a segunda derivada da posição em relação ao tempo. Se eu pegar essa massa aqui e dividir nesses dois membros, eu vou conseguir isolar a aceleração e escrevê-la na sua forma de segunda derivada. É uma possibilidade, tá? Mas aqui mostra uma equação diferencial, tá? Sem essa divisão pela massa. Então, essa aqui é a aceleração. Se eu passar esse termo para lá, vai ficar mais V. Então, V é a derivada da posição em relação ao tempo, mais Kx é igual a zero. Então, essa é a segunda derivada a gente precisa resolver de fato. A solução dessa equação diferencial, eu não vou resolvê-la aqui, eu vou escrever a equação, isso é visto, tá? Nos cursos básicos aí de matemática, isso está disponível para vocês, não vai entrar nessa questão aqui agora, tá ok? Então, a solução, vamos lá, deixa eu só voltar aqui. Antigamente, nós não teríamos esse termo aqui, tá ok? Antigamente, como assim, Kelly? Quando eu não considerava que o sistema oscilava sobre o efeito de uma força de atrito ou uma força de amortecimento, tá? Nós tínhamos no estudo até então esse termo da equação e esse termo da equação. Nós não tínhamos isso. Isso aqui chegou agora. Então, nós temos um termo a mais nessa equação diferencial para resolver, que vai dar um resultado diferente. Mas semelhante, entre aspas, ou similar a algo que a gente já viu. Então, o que eu estou querendo dizer? Se você comparar a solução, né, o x de t, para esse sistema com amortecimento e para o que a gente tinha até então sem amortecimento, a gente vai ver que vai incluir uma exponencial aqui, tá? Vamos imaginar tirar essa exponencial fora? Vou colocar aqui um quadrinho branquinho aqui, ó. Ver se eu consigo fazer. Aqui, tá vendo? Se eu tirar ela fora, eu vou ter só A cosseno de ômega t mais φ. Esse A aqui, para mim, é a amplitude, tá, pessoal? Amplitude. Vai ficar um pouquinho diferente a equação com que está no gráfico, eu já vou dizer, porque esse texto aqui foi uma parte do livro do Sears,
do volume 2, física 12, tá bom? Mas eu vou falando aqui, vocês vão me acompanhando. Então, essa amplitude aqui, ela é a amplitude de oscilação. Isso é o que a gente tinha antes. O que a gente passa a ter agora, nesse momento, é esse termo aqui com essa exponencial aparecendo, tá? Essa exponencial agora aparece. E ela aparece, olha lá, tem o Bzinho, que o B é o coeficiente de amortecimento. Ele aparece para nós na expressão anterior aqui, olha, como se fosse ele aparece aqui para nós na expressão, aqui, tá? Como um coeficiente de amortecimento, tá? Dessa força que está agindo aqui, essa força de atrito, tá bom? Vamos lá. O Bzinho está aqui, né? E aí a gente tem uma situação muito interessante, olha só. Esse termo todo que está aqui é o termo da amplitude de oscilação. Essa aqui é a amplitude de oscilação. A amplitude de oscilação desse sistema amortecido, ela cai com o tempo. Estão vendo que o tempo está aqui em cima? Então, à medida que o tempo passa, essa amplitude vai diminuindo. E, de fato, é isso que a gente vê. Coloca um sistema massa-mola para oscilar. Ele vai oscilar com uma amplitude grande, e, à medida que o tempo passa, ele vai aumentando, diminuindo a amplitude. Mesma coisa, um pêndulozinho. Coloca ele para oscilar, e, à medida que o tempo passa, a amplitude de oscilação diminui. Então, é isso que está aqui nessa linha tracejada. A amplitude vai diminuindo à medida que o tempo passa, estão vendo? Ao mesmo tempo, determinada por essa amplitude que muda à medida que o tempo passa, a gente vê essa função cosseno aqui, né? Mostrando para nós que o sistema está oscilando, tentando voltar para a posição de equilíbrio o tempo todo, tá? Essa função periódica aqui, dependendo de uma frequência angular, uma constante de fase. Só que essa frequência angular que a gente passa a ter, no caso de um movimento amortecido, não é exatamente a frequência angular vista até então, sem o amortecimento. Apesar de o termo estar aqui bem claro. Olha. Então, aqui essa raiz de K sobre M é a frequência angular sem o amortecimento. O que essa expressão está nos dizendo é que quando tem um amortecimento, aquela frequência sem amortecimento, ela é diminuída de um fator. Ou seja, o sistema oscila com uma frequência menor do que se não tivesse o atrito. E é isso que a gente espera. De fato, quando tem atrito, a gente espera exatamente isso. De quanto que é diminuído? Exatamente da quantidade de amortecimento que esse sistema tem. Aqui que vai entrar se é água, se é óleo, né? Ou quem que vai dizer para nós isso? O B. O Bzinho vai nos dizer. Então, esse B é o coeficiente de amortecimento, que é diferente para o óleo e para a água. Como o óleo é maior, o termo que vai retirar da frequência, que não teria amortecimento, vai ser maior. Então, a frequência vai ser menor e é isso que a gente espera. Tá ok? Frequência menor, frequência angular menor, período maior. Então, ele vai oscilar mais devagar quando for um sistema que o coeficiente for maior. Tá ok? E a massa também é outra questão que vai entrar aqui na conta, né? Nessa relação. Mas gosto de chamar a atenção para o coeficiente angular, pelo coeficiente de amortecimento, porque além disso ele está elevado ao quadrado, então o efeito dele também é expressivo. E a gente tem uma componente a mais aqui no sistema para discutir, tá ok? Então, no final das contas, é isso que vai acontecer. Se estivéssemos hoje numa aula de laboratório, nós teríamos como prática para fazer esse sistema, tá? Exatamente esse. É muito bacana ver esse resultado no laboratório também. O que a gente, então, encontra é essa equação, tá? Essa frequência, nova frequência, e a energia, né, desse sistema. Então, se a gente tem x de t, como a energia potencial é meio de kx ao quadrado,
energia potencial é meio do meu K x ao quadrado, então se eu pegar essa expressão aqui, elevar ao quadrado, e a energia cinética é meio de mv ao quadrado, então se eu tomar a derivada dessa expressão em relação ao tempo, para eu achar a velocidade, substituir a velocidade ao quadrado nessa expressão, eu achar a energia cinética, então eu tenho agora sim a energia potencial e a energia cinética. Eu posso achar a energia total mecânica, que é a energia cinética, mas a potencial, que é algo que a gente já fez esse processo lá atrás, quando nós estudamos esse sistema sem amortecimento, tá? E aí, nós encontramos aqui, lá atrás, que a energia total mecânica dependia do quadrado da amplitude, vezes a constante da mola. Nesse caso, agora, com amortecimento, se realizarmos esse processo, que eu convido vocês a tentar fazer, tá? O que a gente vai encontrar é que é algo muito parecido com essa expressão, mas aparece aqui novamente o termo da exponencial. Então, essa energia aqui, eu ainda poderia escrever como se fosse a energia sem amortecimento vezes menos BT sobre N. Então, o que acontece com a energia? A energia também vai cair com a exponencial, de acordo com a exponencial, tá? A amplitude dessa energia vai diminuir. Que é exatamente o que? A nova amplitude, x ao quadrado vezes essa exponencial, tá? A nova amplitude. Então, a energia total mecânica cai exponencialmente com o tempo, tá bom? Então, aqui nessa figura, nós temos o gráfico do deslocamento em função do tempo, né, para um oscilador levemente amortecido, tá? Com ângulo de fase igual a zero. Então, nós temos aqui duas curvas diferentes. Uma curva para o amortecimento fraco, 0,1 raiz km, tá? E um amortecimento mais forte, 0,4. Então, o que a gente vê aqui nessa curva, olha, nessa curva de um amortecimento menor, 0,1, a amplitude passa a ser um pouco maior, tá vendo? Ela vai seguindo aqui de acordo com o meu mouse. Se aumentamos o coeficiente de amortecimento, a amplitude, então, diminui. O sistema, então, passa a ter um período diferenciado, tá vendo? O período vai ser diferente, período de oscilação para cada um desses casos. Então, o período, então, aumenta para o sistema com amortecimento mais forte, tá? E a amplitude também diminui aqui, mais uma vez ressaltando, para um sistema com amortecimento mais forte. Então, a gente tem três situações possíveis de amortecimento. Amortecimento crítico, que é esse ponto em que a parte, né, dentro do radical aqui da frequência angular se torna zero. Então, essa expressão é igual a essa. E aí, então, são situações em que o coeficiente de amortecimento é 2 vezes o raiz quadrada do produto da constante da mola e a massa. Então, você tem lá o seu sistema, vê qual é a massa do sistema massa-mola, vê qual é o valor da constante K dessa mola, divide por 2, tira a raiz, multiplica por 2. Então, esse B é o valor crítico, né, desse amortecimento. O que a gente tem aqui? O sistema não oscila e, ao ser deslocado e liberado, retorna para sua posição de equilíbrio sem oscilar. No caso de um superamortecimento, nós vamos... lembre-se, tá? Como eu digo aqui que é um amortecimento crítico, a gente vai pegar esse valor como base. Se o amortecimento proposto no seu sistema for maior do que esse valor crítico, tá? Você vai ter um superamortecimento. Se for menor, você vai ter um subamortecimento. Tá? É o que a gente tem aqui. Então, esse valor é o valor de referência. Nós vamos discutir o valor acima que o seu sistema tem ou abaixo para a gente poder caracterizá-lo. Quando for superamortecido, o sistema não oscila, retorna para a sua posição de equilíbrio mais lentamente do que o amortecimento crítico. Se ele for subamortecido, então valores de B que são menores que esse valor aqui, o sistema não oscila,
retorna para sua posição de equilíbrio mais lentamente do que o amortecimento crítico. Então, aqui a gente tem a situação do criticamente amortecido e aqui o super amortecido, que mostra os gráficos, né, em função da posição em função do tempo para esses dois casos, tá ok? Essa figura também não está disponível no livro do Halliday, tá? É algo que é discutido no livro do CIES, que eu trouxe aqui para vocês para enriquecer o conteúdo, tá bom? E aí, estamos quase no fim, vamos lá. Um corpo preso a uma mola pode ser forçado, movendo-se o suporte para cima e para baixo. Então, a gente vai ver essas oscilações forçadas, tá ok? Outra situação que pode exemplificar isso, você tem uma criança no balanço, né? Você sabe que por causa do efeito de atrito no sistema, a amplitude vai diminuir, ela vai parar. Para você manter o sistema na mesma amplitude, que a criança vai reclamar de você, né? Porque quer continuar ainda no balanço, né? E se divertindo. Nesse instante, então, você começa a agir com uma força externa no sistema para poder manter o sistema com a mesma amplitude, tá? Então, aí é o caso de uma oscilação forçada. Então, você entra com uma força externa para manter a amplitude de oscilação do sistema. E aí, a gente mostra aqui também a situação, né? A gente tem um gráfico, então, da amplitude de oscilação forçada de um oscilador harmônico amortecido em função dessa frequência aqui propulsora, tá? Essa frequência propulsora é a frequência que é dada por essa força externa para manter o sistema oscilando, tá bom? Aqui está sendo representado por ômega D. Então, aqui na figura, esse eixo horizontal aqui, nós estamos escrevendo ômega D em função do ômega, que é a frequência natural. Vamos imaginar que é um sistema massimônico, tá bom? Que a frequência angular dela é raiz de K sobre M. Então, a frequência dela não amortecida. Então, quantas vezes eu tenho que fazer o valor da frequência daquele sistema não amortecido, sem um amortecimento, para manter ele, né, nessa situação com a mesma amplitude, tá? Não sei se ficou bem claro, mas é só para lembrar. Não amortecimento, não existe força de atrito que impeça o movimento, tá? Ele vai continuar oscilando sempre com a mesma amplitude. Mas como isso de fato não acontece, força propulsora, tenho que dar uma frequência de oscilação do sistema para que ele mantenha essa frequência assim. Então, quantas vezes eu tenho que dar essa frequência em relação à frequência dele normal para manter ele com a mesma amplitude? É essa a questão aqui, tá? Então, nós temos aqui várias curvas diferentes, tá? E a gente vai ver o caso, né? O caso que a frequência angular é igual, a frequência da força propulsora é igual à frequência angular do sistema não amortecido, é esse ponto aqui igual a 1, e a gente vai ver que nesses instantes a gente vai ter o máximo de amplitude para todas as situações previstas aqui. Quais situações? De sistemas com diferentes valores de B, sistemas com diferentes valores de amortecimento, tá? Então, aqui a gente tem um oscilador levemente amortecido, 0,2, aqui um pouco mais amortecido, 0,4, 0,7, 0,1. A gente vai vendo que a curva vai ficando mais achatada, e a amplitude, então, vai diminuindo quando a gente vai aumentando o valor do B, tá bom? Aqui o amortecimento mais forte reduz essa altura do pico, torna ele mais largo e desloca para frequências um pouco mais baixas, tá? E esse daqui, olha, que é o caso de um sistema, né, igual a 2, que é um valor muito maior do que 2 km, que é o ponto crítico, né, ele desaparece completamente aqui o pico da frequência, quer dizer, ele praticamente nem oscila. Então, quando a frequência propulsora se aproxima da frequência sem o amortecimento, que a gente chama também de frequência angular natural, né? O que a gente percebe é que o sistema, então, vai oscilar com a máxima amplitude dele, tá ok? E aí vem a questão da ressonância, né?
Aqui nós temos a potência, né, em função da frequência. Esse ômega 0 é a frequência angular de um sistema, tá? Aqui, no caso de um amortecimento fraco, um amortecimento forte. Então, essa ressonância aqui desse oscilador, você tem uma ressonância mais estreita e uma ressonância mais larga. Então, é a situação em que o sistema vai ter uma potência máxima, vai ter uma amplitude máxima de oscilação para frequências próximas, a força propulsora tenha frequências próximas à frequência natural do sistema. E aí o sistema entra em ressonância. Tá ok? Então, a largura delta ômega I é a ressonância para um oscilador de alto valor Q, né, que está relacionado com amortecimento. É uma outra maneira de escrever isso também. Então, essa curva mais alta é pequena em comparação com a frequência natural. O pico de ressonância do oscilador baixo, que é a curva mais baixa, de mesma frequência natural, possui uma largura consideravelmente maior do que o do oscilador do alto Q. Tá bom? Essa figura mostra, então, um violão, né, que teve uma de suas cordas, ai meu Deus, a corda do violão tocada, né? E aí, ao vibrar essa corda do violão, a gente então tem uma energia que é transmitida para todo o violão. E aqui mostra as oscilações dele, tá? Acopladas com as do ar, né, que ficam no interior lá do violão. Então, vão produzir formar esses padrões de ressonância que estão aqui nesse violão. Então, se uma força propulsora oscilar com uma frequência igual à frequência natural daquele sistema, o sistema começa, então, a oscilar com a maior amplitude. Isso já causou alguns desastres por aí, com pontes, por exemplo, tá? Em que pessoas caminhavam sobre a ponte, ou carros passavam, ou ventos, né? Atuavam ali em alta velocidade, né? Provocando, fazendo essa ação dessa força propulsora, né? Fazendo com que o sistema, então, essa força propulsora movimentasse com uma frequência parecida com a frequência natural da ponte, e aí há algumas figuras que mostram pontes, por exemplo, fazendo esse movimento e depois até quebrando, né? Então, hoje a gente tem, para eliminar esse efeito, a questão de amortecedores, né, nas bases de grandes pontes para poder evitar esse efeito aí, que já foi visto e já causou alguns desastres no passado. Então, aqui são as equações que a gente já discutiu, tá? Esse aqui é o amortecedor de um carro, também feito, tá vendo? Nesse caso aqui, para impedir também essa questão, né, dos fenômenos relacionados aqui. Então, coloca o fluido viscoso, produz uma força de amortecimento, que depende da velocidade relativa entre as duas extremidades da unidade, né? E aqui o cilindro superior, o pistão. Então, na hora da compressão e na hora da extensão. Esse aqui é uma figura que mostra esse desastre que aconteceu com a ponte de Tacoma Narrows, né, que foi destruída há uns tempos, tá? Então, tinha 853 metros de comprimento e quase 12 metros de largura. Então, ela tinha vigas protetoras de aço dos dois lados. A amplitude máxima de vibrações de torção foi de 35 graus e a frequência de ressonância foi 0,2 Hz. Então, essa foto mostra aí um dos acidentes. Bom, pessoal, então, aqui a gente termina, então, a segunda parte. Acompanhe, então, os outros vídeos que estão aí disponíveis no YouTube. E até breve.